Olá, meus queridos, estamos aqui de volta e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro do Pentateuco, onde, nesse momento, vamos estudar o livro de Números. Fizemos um parênteses para falar sobre a Páscoa, aproveitando o momento de Páscoa. Em aula passada, nós fizemos esse parêntese sobre a Páscoa. E hoje nós vamos voltar ao nosso livro de Números e vamos dar uma caminhada passo a passo, versículo por versículo. Vai ser uma aula intensa, porém bem proveitosa, porque é um livro rico em detalhes, em informações. Diferentemente do que muita gente pode achar pelo nome Números, e ele pode trazer uma conotação monótona ou muito descritiva do censo, mas veremos todos os detalhes de números e quão rico e quão interessante ele é. Vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso estudo. Livro de Números, o capítulo-chave eu deixo para vocês, o capítulo 14, os versículos chaves é o versículo 22 do capítulo 14, versículo 22 e 23, e o versículo 12 do capítulo 20. O autor, mais uma vez, permanece sendo Moisés. O período de ação desse livro é de 39 anos, exatamente a jornada do povo quando já está no deserto, caminhando e avançando para a Terra Prometida. Ele já saiu do Egito e agora está no deserto, rumo à Cidade Prometida. E nós vamos dividir em 3 grandes grupos o estudo. A gente vai ver o povo do deserto ao Monte Sinai, do Monte Sinai à cidade de Cádiz, ou Cádiz Barné, e de Cádiz à cidade de Moabe, que é a preparação para a entrada na cidade de Canaã. Então, no Monte Sinai, aproximadamente 20 dias o povo permanece ali. No deserto, ele anda durante 30 anos peregrinando, 30 anos e 3 meses e 10 dias, somando toda a descrição que nos é dada na palavra. E nós temos, durante o período já de Moab, a preparação, a nova geração se preparando para entrar na Terra Prometida, já ali iniciando, já Moisés entregando o bastão para Josué, começando a preparação para Josué assumir a liderança. Então, um total de 5 meses. Como hoje a aula vai ser mais intensa, eu vou passar um pouco mais rápido nos slides para que possamos ganhar tempo. Então vamos lá. Resumindo a história, no primeiro agrupamento da história, nós vamos ver aqui do deserto até o Monte Sinai, onde nós veremos o censo do povo, o censo dos sacerdotes e levitas, as leis, as ofertas dos príncipes, a consagração dos levitas, a Páscoa e a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Vamos lá. Sobre o censo do povo, é interessante aqui como o Senhor ele faz as coisas. Ele começa a preparar o povo para saber quem são as pessoas capazes de guerrear, de lutar. O povo está entrando numa batalha física, numa batalha humana, terrena, aonde precisam estar preparados. Então, é feito um censo dessas pessoas que estão prontas e aptas à guerra, pessoas acima de 20 anos, entre 20 e 50 anos de idade, e é feita essa contagem dessas pessoas que seriam capazes de serem convocadas para uma guerra. Isso, o censo, ele tem uma relevância porque ele também ele consegue medir a capacidade bélica de um povo naquela época. Então, o povo estava se organizando, as tribos eram contadas por famílias e eles foram separados para, na hora da convocação, saber exatamente com quantas pessoas poderiam se contar por tribo. Então, foi contada a tribo de Ruben,
46.500, Simeão 59.300, e assim por diante. Nós temos as 12 tribos, aqui dividido Efraim e Manassés, que são os filhos de José, as 12 tribos. Repare que aqui nós não temos a tribo de Levi. Okay? Nós temos foi nesse censo dos homens capazes de guerrear, deu um censo de 603 mil pessoas, 603.550 homens entre 20 e 50 anos de idade capazes de guerrear. Apenas a tribo de Levi ela não foi incluída nesse censo, tá? Porque ela foi uma tribo chamada para o serviço do Senhor. E aqui a pergunta, né? Por que Números 1, versículo 47 a 53, ele nos diz isso. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então nós vemos aqui a preocupação. Deus primeiro faz o censo e a separação do povo para a guerra natural, do homem, a guerra bélica, a guerra terrenal. E os levitas, mais adiante veremos que haverá o censo dos levitas, a contagem para saber quem são essas pessoas aptas para o serviço do Senhor, para a guerra espiritual, para o trabalho do Senhor. E para entendermos como é que era essa divisão, né, é interessante ver como que o Senhor capacita Moisés na questão organizacional. O Senhor ensina Moisés a montar uma estrutura para lidar com um batalhão de pessoas, um batalhão de mais de 600 mil guerreiros e habitantes, pelo menos o triplo, né? Aproximadamente aí 2 milhões de habitantes que estavam caminhando no deserto com eles, né? Então foi feita a divisão, né? Primeiro, foi nomeado cada líder de cada tribo, e a Bíblia coloca os nomes desses líderes. E depois é dito e é determinado aonde cada família ou cada tribo, com a sua bandeira, com o seu estandarte, deveria ficar marcado e se posicionado nesse arraial, nesse acampamento. Aqui eu coloquei uma imagem que eu peguei da internet, só para a gente ter uma noção. No centro tem o tabernáculo, a frente do tabernáculo ela vai apontar para o leste, tá? A entrada do tabernáculo ela é justamente no nascer do sol, onde o sol nasce ali, e essa parte amarela ao redor são os levitas acampados ao redor do tabernáculo, cuidando da obra, da casa do Senhor, das coisas de Deus ali. E a proteção do povo de Israel ao redor, e cada tribo. E aí nós vemos a divisão das 12 tribos nos 4 cantos. 3 tribos para cada sentido, norte, sul, leste e oeste. E essas tribos ficavam divididas. Nós vamos ver que Judá, por exemplo, que começa com Judá, ela fica na frente da entrada do tabernáculo, ali da tenda do Senhor, ali, do encontro, e ali nós temos as demais tribos rodeando, protegendo e guardando.
Deixa eu só passar aqui mais um slide. Aqui, mais outra imagem que eu peguei. Ali tem o link para vocês verem. Está logo embaixo do título aqui, o link. Aqui é só uma demonstração, né? Como nós temos ali norte, sul, leste, oeste. O leste aqui para a parte de baixo, aonde está Judá, Isacar, Zebulon, depois temos à esquerda, ao sul aqui, Gade, Ruben, Simão, temos a tribo de Benjamim, de Efraim, a oeste, Manassés, Azer, Dan e Naftali. Temos aqui ao norte. E repare que tem umas cabanas menores, onde Moisés ficava logo à porta da entrada também do tabernáculo, e Arão com os seus filhos, porque eram os sumos sacerdotes, ficavam também à entrada. Nas laterais, nós temos os filhos de Arão, que eram as tribos de Arão, os coatitas, os filhos de Gerson, e estavam todos ali, Merari, todos eles ali também formando as suas tribos e guardando aquele espaço, e ali eles se acampavam. Okay? É interessante que a diferença do censo dos levitas é que no censo dos levitas a contagem foi a partir de um mês de idade, não 20 anos. Então, todas as crianças elas estavam sendo contabilizadas a partir de um mês de idade. Menino. Então, foram os meninos, os homens, né? Porque eles seriam os consagrados, os dedicados ao Senhor desde a sua infância. Tá? Então, nós vamos ver mais adiante, Deus ele faz o censo das batalhas, ele separa, e o capítulo é bem rápido fazendo essa separação para a batalha física, vamos dizer assim. Agora, para as questões espirituais, já o Senhor vai guardar muito mais detalhes, muito mais informações, que é o que vamos ver a seguir. Então, o censo dos sacerdotes e levitas, nós vamos ver no capítulo 3 e 4. Os levitas e as suas responsabilidades. Números 3, de 5 a 10, diz assim: o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e os seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então, aqui a severidade do serviço, da consagração, do cuidado. Aqui, Deus ele colocava, e essa severidade é porque Deus colocava o Espírito dele ali, a presença dele, e como não havia ainda o sangue de Cristo Jesus derramado, não havia um perdão já exercido. O homem, o ser humano, precisava ser perdoado para estar limpo, ser lavado, ser purificado para estar na presença de Deus. E por isso a figura tinha Moisés, que estava sempre cuidando disso, né? Cuidando de si. Tinha Arão com os seus descendentes que cuidavam do sumo sacerdócio e do sacerdócio. E tinha os levitas que cuidavam da parte de todo o transporte e manuseio de todo o material do tabernáculo, da tenda, as cortinas, todos os utensílios, né? Então tinha toda essa preparação e esse cuidado especial que o Senhor colocava. Ali estava a presença do Senhor. E se a pessoa não tivesse pura, ela era consumida também. Ela era, não era simplesmente que as pessoas, outra pessoa ia matá-lo. Alguns casos, e nós vamos ver em Deuteronômio, pessoas que morreram simplesmente por desobedecerem e foram consumidas porque o poder de Deus
ele é superior ao pecado, ele é acima do pecado. Eu costumo dizer que é como pegar uma lâmpada, como Jesus colocou, né? E guardar uma lâmpada embaixo da cama, né? Então, quando você liga a luz em algo escuro, por maior que seja o quarto, e você ligou um ponto de luz ali, uma lâmpadazinha, ele automaticamente dissipa aquela escuridão. Então, a glória de Deus faz isso. Quando o corpo do homem ele não tem a capacidade de estar limpo pelo sangue de Cristo Jesus, como era naquela época, e ele estava contaminado, quando vinha a presença de Deus, era como se entrasse essa luz na escuridão e eliminasse a escuridão. Então, acabava eliminando o homem, e o homem morria. Tá? O censo dos sacerdotes e levitas, também foi feito o censo dos sacerdotes. Esse recenseamento. Aí nós temos aqui os filhos de Gerson, Coate e Merari, né, que a gente vai ver na Bíblia chamando de gersonitas, coatitas e meraritas. Okay? Esses líderes daqui vão sair, as pessoas, cada pessoa com sua função e sua obrigação. Nesse censo dos levitas, o total de pessoas levantadas foi de 22 mil pessoas, 22 mil homens a partir de um mês, ou crianças a partir de um mês de idade. Tá? O resgate dos primogênitos. Então, em Números 3, versículo 40 a 51, nós vamos ver Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas. O Senhor ele separava os primogênitos, tinha a bênção da primogenitura que ele guardava, então todos os primogênitos, inclusive dos animais, já estavam consagrados e eram do Senhor. Né? E isso ele já tinha ensinado desde o período patriarcal, desde o período de Abraão. Então, continuando aqui, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, ou seja, dos primogênitos, de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. E nós vamos ver aqui os coatitas e as suas responsabilidades, e os demais filhos de Levi, e que diz aqui em Números 4, de 1 a 20, disse o Senhor a Moisés e a Arão, faça o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens de entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Aqui o recenseamento já é para o serviço imediato, e não somente para contar quantos eram os levitas. Então aqui é quantos estão aptos para fazer a obra, para estar no serviço imediato da tenda do encontro. O versículo 4, o serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança, depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Nós vamos ver que todos os utensílios do interior da arca, do tabernáculo, eles eram cobertos com couro, depois com um pano azul e depois com varas. E essas varas eram para que o homem não tocasse num objeto santo onde estava ali a presença de Deus depositada. Então, por isso tinha essas varas, para não haver o contato direto sobre aquele objeto. E ele era completamente tapado por esse tecido, por um pano azul. E esse pano se destacava, as pessoas sabiam que o que estava debaixo daquele pano azul era consagrado ao Senhor e não podia ser tocado. Agora vamos para o grupo dos gersonitas e suas responsabilidades. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro e as cortinas da entrada da tenda do encontro. E os meraritas, a responsabilidade deles no serviço deverão realizar na tenda do encontro, carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases e suas estacas e suas cordas,
todos os seus utensílios e tudo o que será relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Então aqui nós vimos exatamente os 3 filhos de Levi com o seu clã, todos os seus descendentes, que estavam responsáveis para cuidar desse transporte, desse manuseio para levar de um lugar para o outro, até porque o povo era um povo nômade, né? Então eles precisavam sair. E até então o Senhor estava dando as ordens de como fazer. Como ele deu a ordem de como preparar o tabernáculo, de como ele deu todos os detalhes, e depois ele ensina como fazer o transporte. Mas até então o povo está parado e não saiu dali ainda. Então não teve ainda essa ordem de movimentação, né, de se mover, de sair dali, né, do acampamento. Então nós temos, continuando aqui em Números 14, Números 4, de 34 a 49, finalizando aqui o capítulo 4. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Já agora vamos para o capítulo 5 e capítulo 6. Então, nesse momento, o Senhor começa, ele já explicou, preparou o povo para a guerra, fez o censo, deixou o povo preparado, ele faz o censo dos levitas, prepara o povo para o transporte, explica ao povo como que ele vai ter que transportar e levar todo aquele material da tenda do encontro, e agora o Senhor começa a descrever algumas leis para cuidado do homem dentro do seu acampamento. A pureza do acampamento. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar num cadáver. Então a gente vai ver mais à frente que vai haver uma cidade refúgio, uma cidade que era designada para isso, um lugar onde eles ficavam fora do acampamento, para não contaminar as outras pessoas que estavam ali no acampamento. E eles deveriam cumprir um período, dependendo do que fosse, eles tinham um período de ausência que deveriam permanecer fora ali do acampamento. A restituição por danos e prejuízos, em Números 5, do versículo 5 ao 10, trata exatamente como deveria ser essa restituição se alguém causasse algum prejuízo para o seu irmão. Diga aos israelitas que quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total e acrescentará 1/5 a este valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. O teste da mulher suspeita de adultério. Aqui a mulher era, se o marido tivesse a suspeita, levava a mulher diante do sacerdote, a quem avaliaria também a mulher e daria uma água para beber, uma água do Senhor ali, que essa água, se ela realmente estivesse mentindo sobre o adultério, aquela água traria maldição para ela. E a maldição era ser incapaz de ter filhos, sua barriga inchar, mas se ela estivesse falando a verdade, nada aconteceria. Esse era o teste que era feito diante do sacerdote. A regulamentação do voto do Nazireu, e esse voto aqui, inclusive, mais lá na frente nós vamos ver Sansão como um dos juízes, né? Ele fez o voto nazireu, e sobre Jesus, alguns acreditam também que Jesus também tinha feito esse voto. E o que era esse voto? O capítulo 6, versículo 1 diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial
um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Então aqui nós vemos um voto de compromisso com o Senhor, que ele não poderia ser quebrado, que lá na frente com Sansão ele vai quebrar esse voto, porque ele acaba revelando para os filisteus o seu compromisso, e por isso o motivo da sua força sobrenatural, que era do Senhor, pelo compromisso que ele tinha feito como nazireu. Né? Então aqui é o Senhor colocando: se você fizer o compromisso, cumpra-o e siga ele em sua totalidade. Obediência, sempre nós vamos ver isso, o Senhor chamando para a obediência. E repare o voto que ele faz sobre a questão da bebida alcoólica. Né? Nem uva, para ele não ter nem o desejo, nem imaginar, olha, será que deve ser gostoso um vinho? Para nem tomar. Porque o álcool fazia a pessoa perder alguma parte dos seus sentidos, e ele não está em totalidade, integralidade na presença do Senhor. Então, por isso, todas as pessoas que se colocavam, estavam se preparando para estar diante do Senhor, elas se abstinham de toda bebida alcoólica, de toda bebida fermentada e até mesmo das uvas, para não gerar desejo. Porque como era uma preparação, levava um grande período, né, ou a vida inteira, né, como sumo sacerdote, então ele tinha que ter um cuidado muito grande para não ter nem o desejo de querer tomar tomar o vinho ou qualquer outra bebida fermentada, né? Então, para que ele estivesse integralmente na presença do Senhor, ok? E nós temos aqui, terminando, a bênção sacerdotal, a bênção araônica, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, e assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei, diz o Senhor. Então essa era a oração, a bênção araônica, a bênção sacerdotal que o Senhor ensinou ali. Avançando em números 7, as ofertas aos príncipes. Aqui era por ocasião da dedicação do tabernáculo, quando Moisés ele acabou de armar, e aqui vê no versículo 5, no versículo 1 do capítulo 7, quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os príncipes, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregadas do recenseamento, apresentaram ofertas. E essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar, quando este foi ungido. E quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. E era assim que o Senhor falava com ele. Então aqui eu destaquei o versículo 89, que muita gente pergunta, mas como Deus falava com Moisés? E aqui está a resposta. Moisés, quando ele ia à presença do Senhor diante da arca, o Senhor falava com ele em voz audível e dizia e dava todas as ordens para que ele pudesse seguir adiante ou fazer, né? E nos versículos anteriores, como eu li, ele mostra as ofertas da consagração do tabernáculo, onde os líderes
de Israel, a liderança de Israel, né, os príncipes, eles fazem uma oferta especial de dedicação a esse tabernáculo. Ok, consagração dos levitas, ainda a preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro, representando ali a presença contínua do Espírito de Deus, como a luz iluminando o caminho e a vida das pessoas. Continuando no capítulo 8, versículos 5 a 26, o Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Ou seja, aqui está sendo feita a preparação do povo, dos levitas, para o serviço. Então o Senhor ele diz quem deveria ser separado, como deveria se separar, qual era a tribo, qual era a função de cada clã dos filhos de Levi. E, finalmente, antes deles começarem a trabalhar, eles precisavam ser consagrados por Arão, por Moisés, pelos seus filhos, os sacerdotes e sumos sacerdotes. Eles eram consagrados. Versículo 23, o Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Então aqui a gente vê a faixa etária das pessoas que tinham chamado para o serviço no tabernáculo. A Páscoa e a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Aqui então nós vamos ver a primeira Páscoa a ser celebrada no deserto, Números 9. Celebração da Páscoa. Os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então aqui o Senhor já está ensinando a que o povo torne como a Páscoa, aquele momento, sendo a festa principal. E vamos ver que o calendário começa a contar dos judeus, ali, dos israelitas, ele começa a contar a partir da saída, do êxodo. Então é uma nova vida, o calendário zera ali. E ali os israelitas começam a contabilizar o seu calendário, as suas datas, e a partir dali vamos dizer assim, a linha zero para eles começarem a sua vida. Né? Então, a celebração aqui nós vemos a preparação, o chamado para a primeira Páscoa que o povo deveria celebrar. Continuando no capítulo 9, do versículo 15 ao 23, no dia em que foi a nuvem sobre o tabernáculo, essa parte ela é tremenda. Aqui é algo sobrenatural, porque o povo estava no deserto, ele precisava de sombra. Mas como conseguir essa sombra? Era impossível, não tinha nada para dar sombra. Tinha a presença de Deus. A nuvem que durante o dia ela protegia o povo, e não somente protegia, mas direcionava o povo. Essa nuvem, ela dizia quando o povo tinha que andar, quando o povo tinha que parar. E quando o povo tinha que, se ela demorasse muito, o povo se estabelecia. E quando a nuvem, ela às vezes poderia ficar horas, ou às vezes dias, semanas, até ela se mover novamente. E à noite, no deserto, é um frio tremendo, mas havia uma cortina de fogo. Era, como diz aqui no versículo 16, né, tinha uma aparência de fogo. Também servia para aquecer, não somente para iluminar e saber para onde o povo deveria se dirigir. Então era interessante que quem estava dirigindo
Não era Moisés, era diretamente o Senhor, através da nuvem e através da cortina de fogo. Então vamos ler aqui o versículo do capítulo 9, versículo 15 a 23. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. É um caminhar em fé, com a presença constante de Deus. E nós vamos ver aqui, ainda que Deus se manifestasse desta maneira extraordinária, o povo se queixava, o povo se desviava, o povo desobedecia. E aqui em Números nós vamos ver a grande paciência de Deus com o seu povo. E vamos ver como Deus, quando ele tem um propósito com o seu povo, como ele tinha determinado que assim o faria pela bênção que ele tinha prometido para Abraão, como que ele faria que mesmo o povo errando e se desviando, ele traria as repreensões, mas ele conduziria o povo para o caminho que ele prometeu. E agora sim, o povo se levanta e vai de Sinai à cidade de Cades Barneia. Vamos ver de Números 10, capítulo 10 até o capítulo 19. A gente vai ver o início dessa marcha, as murmurações do povo, a separação dos 70 anciãos, a sedição de Miriam e Arã, o relatório dos espias sobre a terra prometida, os outros pecados do povo, a rebelião de Corá e leis cerimoniais. As cornetas de prata, ela era importantíssima. No capítulo 10, nós vamos ver que essa corneta ela tinha que ser moldada, feita, ela tinha um toque especial para chamar o povo. Mas vamos lá. A pureza do acampamento. O acampamento tinha que estar puro, separado ao Senhor. Então o Senhor diz aqui a Moisés, no versículo 1 e 2, faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal de partirem. E essa corneta ela vai ser usada depois também como sinal de guerra, de partir, de avançar, de parar. E dependendo do toque dessa corneta, chamavam os líderes para frente da tenda do encontro. Por isso era chamada a tenda do encontro. As pessoas se reuniam naquela tenda ali perto, onde estava Moisés, se reunia ali, que era na frente do tabernáculo, né? Não dentro da área, né? Do lado de fora, na frente ali. E dependendo do toque da corneta, era para chamar os líderes apenas, ou para convocar todo o povo para a caminhada, ou para determinar, agora podemos avançar. Então essas cornetas de prata, elas eram feitas para gerar essa comunicação. Vê como é que Deus ele foi ensinando Moisés a liderar uma grande multidão. Ele foi ensinando a produzir as ferramentas, ele foi ensinando Moisés a se organizar, a se preparar, para que pudesse conduzir um grupo tão grande de pessoas. É interessante que aqui a gente estudando e vendo um pouco mais a detalhes, nós vamos ver a capacidade organizacional de Moisés, né? Então, como Deus estrutura ele. Às vezes a gente vê na nossa vida, no trabalho, lemos livros organizacionais e que são importantíssimos, estudamos e tudo mais, e a Bíblia nos ensina isso e nos estimula a estudarmos isso, né? Então, nós temos que ser organizados, estruturados, e sim devemos procurar isso diante do Senhor e diante de literaturas e cursos e aprendizado, né, que nós temos hoje ao nosso alcance. Então, os israelitas eles saem do Monte Sinai, que é onde eles saem, né, a primeira parte ali do Egito, ao Monte Sinai.
E agora, do Monte Sinai, a cidade de Cádiz, ou Cádiz Barneia. Então agora ele se levanta, toca a trombeta, vamos avançar, vamos caminhar. No 20º dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. E no meio do caminho, mesmo tendo todos esses sinais, o povo de Israel murmura e reclama. E no capítulo 11, e aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. E aqui nós vamos ver como o povo ele começa a reclamar e Deus manda fogo e queima algumas as tendas, as cabanas, e eles veem e ficam assustados, e Moisés se coloca diante do Senhor e pede perdão pelo povo para acalmar a ira de Deus pelo povo estar se queixando, apesar de tudo que Deus já tinha feito, já tinha tirado do Egito. Mas ainda assim, eles vão reclamar mais. E aí vemos um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca veremos nada, a não ser este maná. Deus entregava o maná de maneira extraordinária. Nós já vimos sobre o maná na aula anterior, como era feito a semente, e aquela sementezinha era esmagada, feita uma farinha, eles faziam um bolo, né, um pão, e eles não estavam mais aguentando e pediram. Só que eles não pediram a Deus. Eles poderiam ter pedido: olha, Senhor, poderia nos mandar carne? Não, a postura foi: ai, por que nós saímos de lá daquela terra que emana leite e mel, que era o Egito, a escravidão. O povo lembrando como se fosse um paraíso, lugar onde eles foram escravos por mais de 400 anos. E queriam voltar para aquele mesmo momento, aquela mesma condição de vida, por mais que Deus estivesse chamando e dizendo que ia dar uma condição de vida melhor e ter feito coisas extraordinárias, maravilhosas, eles se queixaram e queriam carne. Então Deus se ira e manda as carnes, deixa eu ver aqui antes ainda, e manda as codornizes. E bate um vento e leva uma revoada de codornizes, e eles comeram carne. O Senhor fala que eles iam comer, mas não ia ser somente um dia de aves, que ele ia mandar um mês inteiro, e que as pessoas iam comer tanto, 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 que iam enjoar, iam sair comida pelo nariz, e muitos morreram de tanto que comeram no deserto. Morreram de gula. É triste, isso é o que o pecado faz, isso é o que dar ouvido a pessoas negativas ou notícias ruins, falácias, calúnias, desavenças, aquilo que faz somente destruir. Existem maneiras de falar entre a gente e existem maneiras de falar com Deus. E aqui o que o povo fez foi se queixar com Deus. Pior, se queixar de Deus, de tudo que o Senhor estava fazendo por eles e para eles. E nós vamos ver aqui que Moisés já está cansado e ele não aguenta porque o povo murmura e fala no ouvido dele, reclama. Então o Senhor pede ajuda, e aí é quando se levantam os 70 anciãos, que aí diz aqui no capítulo 11, versículo 16, e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel,
que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então, aqui o Senhor atendendo à necessidade humana, a limitação humana de Moisés nessa liderança do povo, um povo tão difícil de conduzir. E aqui no versículo 11 adiante, né, 31 a 35, vem os detalhes da codorniz que eu comentei. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. E agora nós vamos ver que não somente o povo se rebelou contra Deus, ou reclamava, se queixava com Moisés, mas nós vamos ver agora Miriam e Arão, seus irmãos, a irmã e o irmão de Moisés, se rebelando contra Moisés. E o que acontece, né? Esse Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E esse comentário foi porque Arão ele foi colocado nessa posição porque Moisés pediu. Não foi porque Deus chamou Arão inicialmente. Moisés precisou de ajuda. E Deus chamou Arão porque Moisés pediu. E Arão confundiu e achou que ele também tinha uma relação direta com Deus e que não precisava de Moisés. E podiam tirar Moisés dessa jogada, vamos dizer, dessa relação toda, né? E eles poderiam liderar, até porque Moisés não estava tão preparado assim. Ele se casou com uma estrangeira e Moisés mesmo estava dizendo para não se misturar com estrangeiras e ele tinha se casado com uma estrangeira. Só que o Senhor tinha uns propósitos sobre a vida de Israel e esses estrangeiros eles serviam ao Senhor. Não eram da mesma tribo, mas eles não eram um povo idólatra, como quando Deus fala para não se misturar. É com aquelas pessoas daquelas cidades, daquelas regiões, que adoravam outros deuses, que faziam sacrifícios, sacrificavam seus próprios filhos. Nós vamos ver em Deuteronômio o que aquele povo de Canaã fazia. Passava o seu filho, a sua filha, sobre o fogo, queimava, sacrificava crianças. Enfim, versículo 6, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, e a sua aparência era como a neve. E aí é quando Arão se desespera e vai clamando a Moisés, Moisés, pede ao Senhor para curá-la, não deixe ficar assim. O Senhor ora, o Senhor pede, e Deus fala, eu vou curar, mas por enquanto ela vai ficar impura e que ela saia do acampamento e fique ausente pelo período da impureza dela e depois retorne. Deixando claro para todo mundo que ela tinha transgredido, desobedecido a Deus.
Então, Deus fala com Moisés para Moisés mandar os espias para a terra prometida, para que o povo soubesse quem era aquelas pessoas que eles estariam, aquela cidade que eles estariam entrando, dominando, que o Senhor estava prometendo para eles, né? Então ele manda. Nesse grupo todo é onde nós vamos ver Josué e Caleb, né? E nós vamos ver dois tipos de respostas, de visão, né? Até vou contar uma historinha, né? Ah, disse que uma grande uma grande indústria de sapatos enviou duas pessoas para uma cidade onde ninguém usava sapato, apenas sandálias. E esses dois vendedores pediram para mandar o relatório. O primeiro vendedor disse: olha, desiste, não adianta se instalar aqui, não adianta fazer nenhum investimento aqui, porque ninguém usa sapato. Todo mundo só usa sandália. O relatório do segundo vendedor: olha, mande 2 containers de sapato, porque eu vou vender muito sapato, porque aqui todo mundo só usa sandália. Então é interessante o ponto de vista, a maneira como enxergar as coisas. Josué e Caleb enxergavam as coisas, e nós vamos ver mais adiante, com os olhos do Senhor, com olhos espirituais e não olhos naturais. Por mais que tivessem gigantes e fossem grandes e poderosos e fortes, e quem estivesse ali dentro daquela cidade, era a cidade que o Senhor tinha prometido, e o Senhor ia salvá-lo. O Senhor tinha feito milagres maiores, salvou do Egito, e não poderia salvá-los, e não poderia fazê-los vencer qualquer batalha que viesse? Então, Números 13, de 1 a 25, diz assim: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados, ou seja, 12 espias. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E aí é quando volta Josué e Caleb. E vem o relatório. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E aí é o copo meio vazio, né? Que eles já, os 10 deram esse relatório, mas 2. E aí quando Caleb vê que o povo começou a se desesperar, então por que que nós vamos para essa cidade? E aí o povo começa a reclamar, a murmurar entre eles: agora mais uma vez, a gente está aqui nesse deserto, ainda está indo para o lugar errado. E começa até que Caleb grita e fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E então Caleb faz todo um discurso, lembrando o povo do poder de Deus, da autoridade de Deus, da capacidade de Deus de dar a vitória para eles. E aí nós vamos ver mais adiante aqui, ainda vem a revolta do povo. E naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o desespero do povo. Começa a falar coisas absurdamente erradas. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E aqui começa uma rebelião contra Moisés, contra a ordem de Deus. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de vocês uma nação
maior e mais forte do que eles. E aqui é o Senhor trazendo a palavra, que Caleb, depois o Senhor falando, e o Senhor responde: eu perdoei, conforme você pediu. O povo, é Moisés pedindo para Deus perdoar o povo. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém me tratou com desprezo, ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mais adiante nós vamos ver o Senhor falando, e por isso, no mapa, depois eu vou mostrar, ao invés de Deus levar diretamente para a terra, Deus faz todo um contorno e segura o povo durante aproximadamente 40 anos, até que toda aquela geração morresse. E as únicas pessoas daquela geração, Josué e Caleb, os dois espias que viram o copo meio cheio, com os olhos do Senhor, são os dois únicos daquela geração que entram na terra prometida. E o castigo do povo: nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. E aí, olha a situação. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Então, o povo agora entrou para foi para um outro rumo. Ele primeiro desistiu da terra prometida e jogou a toalha, que não dá e não tem condição. Depois que o povo é animado, incentivado a ir adiante, se empolga de tal maneira que fala: vamos lá, a gente decepcionou o Senhor, então vamos de uma vez e vamos derrotá-los. E eles vão lá desafiar. E o versículo 44 de Números 14: apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus, que lá viviam, desceram, derrotaram-nos e perseguiram até Hormá. E esse grupo rebelde, que quis resolver com as suas próprias mãos, e ainda surdos pela voz do Senhor, cegos pelas obras de Deus, os milagres de Deus, quiseram batalhar com as suas próprias mãos, acreditando na sua força natural e não na ajuda sobrenatural que o Senhor traria. E levou à morte. Os outros pecados do povo, o Senhor no capítulo 15, do versículo 1 ao 21, o Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo e comerem do fruto da terra, apresente uma porção como contribuição ao Senhor. Ou seja, o Senhor já está se antecipando: olha, eu vou dar essa terra para vocês e quando vocês chegarem lá, façam ofertas suplementares de agradecimento por terem conquistado essa terra que eu prometi para vocês, que é tão difícil. E tem também as ofertas pelos pecados involuntários, aquelas pessoas que erraram, não sabem exatamente qual é o seu pecado, sem nenhuma intenção, mas cometeram esse erro. Então o Senhor mostra como que deveria ser essa oferta para que esse pecado fosse perdoado. O castigo pela transgressão do sábado, aquele que trabalhasse ou fizesse algo no sábado, né, que não podia de jeito nenhum. E as borlas das roupas, que aqui é interessante. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que eles obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração, que o coração do homem é enganoso, e os olhos, e dos seus olhos, que leva à enganação. Por isso que o pecado começa assim, olhando, desejando, alimentando o coração, pensando, até que você executa.
Por isso que lá na frente Jesus vai falar que aquele que desejou, que pensou, já pecou, já errou, não precisou ele ter traído a esposa. Olhou, desejou, mas qual o problema de eu olhar? Olhar não faz mal, não tira pedaço. Faz mal sim, não tira pedaço físico de ninguém, mas ele te distancia do Senhor e ele te faz ficar mais perto do pecado e mais longe do Senhor. Então, sim, tem que ter cuidado com o olho e com o coração. Versículo 40, assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para que o seu Deus, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus, o seu Deus. E agora nós vamos ver a rebelião de Corá. Aqui a Corá ele se junta com mais 250 israelitas de grande fama e de grande reconhecimento na liderança, e eles tentam tirar Moisés dessa liderança. Agora não é mais, o povo já tinha causado problema para Moisés, os irmãos de Moisés tinham causado problema, e agora um grupo político tenta derrubar a liderança de Moisés. E diz Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, ou seja, Corá da tribo de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubens, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do concílio. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, que é Datã e Abirão, porque Moisés já tinha falado com Deus e pedido orientação, e Deus falou que ia destruí-los. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Bom, e aí o povo todo entrou em pânico e falou: a terra vai engolir a gente. Todo mundo saiu correndo e dispersou também todo mundo ali que estava quase entrando e aceitando a, a, a rebelião que Corá estava trazendo. Então, não acaba por aí. Deus levou, penalizou, castigou a Corá e aqueles outros que seguiam a Corá, mas ainda assim, agora o povo, sem aquela liderança, o povo se revolta. E diz no capítulo 16, versículo 42, quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Aqui o povo tinha se rebelado de tal maneira e Deus ia fazer a geração a partir da família de Moisés. Moisés intercede pelo povo e o Senhor escuta, e aqui diz no versículo 49, foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. E eles conseguiram parar a praga, né? Mas muita gente morreu. E mais uma vez, o povo
mais uma vez, colocando, questionando agora a liderança de Arão. Mas é Arão o que o Senhor chamou? Por que Arão? E por que não outros? Então diz assim: assim Moisés falou aos israelitas e seus líderes, deram-lhe 12 varas. Ok, não é Arão? Então, 12 varas, uma de cada tribo. E a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhes havia ordenado. Então, por isso que dentro da arca da aliança tem também a vara de Arão que floresceu, como mostrei na aula anterior no livro de Levíticos. Leis cerimoniais, do capítulo 18 ao 19, os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Né? Aqui explica bem qual é o dever do sacerdote e do levita, né? A responsabilidade de cuidar do santuário, do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazer o trabalho na tenda do encontro. Mas somente vocês, seus filhos, Arão, poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. E as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas, que era o sustento que eles tinham a partir do povo. Né? Então, essas ofertas tinham também esse intuito, né? De ajudar ao cuidado do povo que estava inteiramente dedicado à obra do Senhor, como os descendentes de Arão e os descendentes de Levi. A água da purificação era uma água que ela recebia uma mistura das cinzas do holocausto, e essa água ela tinha a capacidade de limpar as impurezas das pessoas. Tá? Eu vou dar mais uma avançada aqui, mais uma corrida aqui por questão do tempo. E vemos aqui de Cádiz agora, fechamos o estágio do Monte Sinai à cidade de Cádiz, Cádiz Barneé. Agora nós vamos de Cádiz, a cidade de Cádiz Barneé, a cidade de Moabe, e aí vamos ver o pecado de Moisés. Agora é Moisés que escorrega, né? A morte de Miriam e Arão, a serpente de bronze, o erro e a doutrina de Balaão, o censo da nova geração e a preparação para entrar na terra prometida. O pecado de Moisés, a gente vai ver aqui as águas de Meribá. E o Senhor vai repetir e vai falar sobre esse pecado de Moisés. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha. Fale àquela rocha. Fale. E ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembléia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. E o erro foi
Moisés ter desobedecido. Deus disse para Moisés falar para sair a água. E ele bateu 2 vezes, com ira pela rebeldia do povo. E isso foi o pecado de Moisés, que não permitiu que Moisés entrasse com o povo na terra prometida. Quem conduziu o povo foi Josué, que na verdade é Joshua, ele tem a mesma raiz do nome de Jesus, inclusive pode ser traduzido igual, Josué ou Jesus, ele tem a mesma raiz do hebraico Joshua, né? Então, Jesus conduzindo o povo à terra prometida. Edom nega a passagem a Israel, e aí nesse meio do caminho, na passagem, Israel pede para atravessar, e Edom se nega, se recusa, mas o povo, ainda na rebeldia, não se coloca diante do Senhor, e Israel teve que se desviar e aumentar o seu caminho, o seu trajeto, porque ficou com medo e não colocou diante do Senhor. Mais adiante, já no final do capítulo 20, vamos ver a morte de Arão. Arão morre, o Senhor avisa, olha, Arão já vai se reunir aos seus antepassados, ele não vai entrar na terra prometida, porque vocês dois se rebelaram contra mim nas águas de Meribá. Então, é onde Arão passa a sua roupa sacerdotal para o seu filho e passa adiante essa. E aí ele sobe ao monte e depois não desce. Aí o povo chora, lamenta por ele e sua morte. Vamos ver mais adiante que o povo estava sofrendo muitas picadas de cobras e estavam recorrendo a Moisés para que Moisés clamasse ao Senhor e o Senhor desse a cura do veneno da cobra. Então, Moisés pede ajuda a Deus e Deus orienta, né? O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Perdão, eu já estou na serpente de bronze, já vou chegar lá. Antes de chegar nisso, a vitória sobre o rei de Arad. Aí agora sim, o povo viu que, olha, quão sacrificante foi ter se desviado e a gente não ter enfrentado. Vamos colocar diante do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Agora sim, eles colocam diante do Senhor, porque eles não querem mudar o caminho, porque aquele é a rota que o Senhor deu, e eles agora sim saem vitoriosos na batalha. E a serpente de bronze, como eu comentava, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. E aí o que acontece? Que mais adiante nós vamos ver o povo confundindo essa serpente como se a serpente fosse poderosa, e não entenderam que quem estava ali era o poder de Deus, que o povo não tinha acesso ao poder de Deus diretamente. Deus colocou naquela serpente, e eles fizeram a idolatria com aquela serpente. E aí é quando Deus fala com Moisés e manda ele destruir e nunca mais construir mais nada, nenhuma imagem, para que o povo não desse motivo para o povo se desviar e acreditar mais no objeto do que no poder de Deus que colocou para abençoar aquelas pessoas. Viagem para Moabe, e aqui nós vamos ver aqui mais uma vez o povo então em vitórias, né? E já confiante mais no Senhor ao ponto de já estar celebrando e cantando. Então aqui diz, né, o capítulo 21, versículo 10 ao 20. De lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. E então Israel cantou essa canção: brote água, poço, cantem a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então, agora o povo não está mais reclamando, murmurando que não vai ter água. Eles estão certos de que o Senhor dará água, porque o Senhor já deu vitória numa batalha, já fez outros milagres, e agora aqui, antes de ter as águas, eles louvam ao Senhor, agradecem ao Senhor,
exaltam ao Senhor, porque eles vão ter a água em fé. E assim recebe. E com isso, o povo, essa relação, finalmente o povo começa a crescer nessa relação com Deus. E aí vamos ver agora que o Deus dá vitória sobre a cidade de Seom e Og. E aqui vemos exatamente no versículo, né? Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. E quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse daquela terra dele. Então, matou os dois reis, os dois líderes, os dois chefes, Seom e Og, e eles tiveram, o povo de Israel teve a vitória. Aqui nós vemos o erro da doutrina de Balaão, onde Balaque, com medo do povo de Israel, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo, para que o povo não tivesse vitória sobre eles. E aí o que a gente vai ver é que Balaão, Deus fala com Balaão para ele não ir, não vai amaldiçoar meu povo. Não, ó, é o versículo 12 aqui. Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. E Balaão não quer ir, mas aí depois fala, não, Deus libera, vai, pode ir. Mas aí Deus coloca um anjo na frente, no caminho, e é onde Balaão bate na jumenta e chega numa passagem mais estreita que não tinha mais por onde ir, e finalmente a jumenta fala para Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele, né? E já conversando com a jumenta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, o rosto em terra. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E aqui é interessante, porque nós vamos ver os oráculos de Balaão. E ele aqui ele já faz uma introdução. Quando ele chega com Balaque, ele fala, Balaque, aqui eu estou. E Balaque, você vai amaldiçoar, vai fazer? Direi somente o que Deus puser na minha boca. E ele já avisa, vou falar o que Deus colocar na minha boca. E aí vem o primeiro oráculo. E como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Era uma nação especial, um povo especial. E aí Balaque fica desesperado e injuriado. E como que você faz isso comigo? E depois vem o segundo oráculo, não, vamos lá. E aí faz um outro holocausto, fala para Balaque, Balaque vai de novo, agora você vai amaldiçoar. Que Deus vai falar, e vem e ele fala, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, eu não posso mudar. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão. Mais uma vez Balaque se desespera e fala, peraí, eu paguei, você não foi para isso. E vem o terceiro oráculo. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. Sejam abençoados os que te abençoarem, e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Aí Balaque já entra em desespero total. E vem mais o quarto oráculo de Balaão. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá, e aqui já está apontando para Jesus, de Jacó. Um cetro se levantará de Israel, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. E aqui a gente já está vendo lá no Apocalipse.
Mas vamos lá. E os últimos oráculos de Balaão, para desespero total de Balaque. E ele fala: olha, nem que você me desse todo o dinheiro do mundo, me desse palácios e tudo, eu vou falar o que Deus está mandando falar. E diz: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros, mas o seu fim também será destruição. E então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Desistiu de tentar convencer Balaão de amaldiçoar o povo. A adoração a Baal Peor. E agora vem. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidam aos sacrifícios de seus deuses. E aqui começa o problema, e o povo começa a se desviar, se misturar com os costumes daquele povo que estava ali e abandonar o que o Senhor tinha dito para eles. Gente, Deus nos ensina o que temos que fazer, Deus fala conosco como devemos fazer. E a gente vê, escuta o mundo fazendo diferente, fala, mas olha na televisão, mas olha aquilo, mas todo mundo está fazendo assim, deve ser bom. Deus fala assim, Deus fala que é bom, Deus fala que é para a gente fazer. Então não façamos. Não vamos buscar um problema para as nossas vidas. Sejamos povo santo, povo limpo. E isso é para todos os povos, não somente os israelitas, os judeus de hoje, para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas. Que é que Finéias foi e, e, e conseguiu reverter a maldição e que Deus ia colocar sobre o povo e ia matar o povo, e graças a Finéias conseguiu fazer uma propiciação dos pecados do povo e restaurar a relação do povo com Deus. Agora nós temos aqui o segundo recenseamento, né, que aí depois da praga, que essa que Finés conseguiu reverter, mas ainda assim muita gente morreu, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. E o número total dos homens de Israel foi de 601.730. E tivemos uma baixa aqui, né? Que obviamente mais pessoas jovens cresceram e dos 603.500 baixou para 601. As normas para a repartição da terra, então aqui já começa a colocar a regra: olha, vocês entrarão na nova terra e essa vai ser a regra para vocês distribuírem a terra. Tá? A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados entre eles. E o Josué, como sucessor de Moisés, então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim, e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, com o seu irmão Arão. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e pôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E agora aqui nós vamos ver, de Números 28 a 29, as ofertas. Cada detalhe, cada maneira, como que deveria ser feita cada oferta. Oferta diária, oferta do sábado, da Páscoa, das festas das semanas, festa das trombetas, dia da expiação e festa do tabernáculo.
Ok? Depois nós vemos aqui Deus falando sobre a vingança contra os medianitas. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os medianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Porque esse povo se levantou contra o Senhor e estava ensinando coisas erradas para se desviarem do caminho de Deus. E aqui veio a divisão dos despojos dessa vitória, né, de como seria feito. Números 32, as tribos de... Aí, olha que interessante. A tribo de Ruben e Gad não querem seguir adiante na conquista da terra. E falam, não, mas aqui tá bom, aqui no meio do caminho que a gente ficou, olha, tá tão bom, o pasto tá ótimo, o gado tá crescendo, mas esse não foi o chamado do Senhor, não foi o propósito do Senhor para a vida de vocês. Não, 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 mas aqui tá bom. E então, nesse momento, é que vem, ó, se podemos contar, no versículo 5, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Eles estavam com medo de atravessar o Jordão. Era uma outra batalha, uma outra caminhada de fé. Então a ira do Senhor se acendeu naquele dia e fez este juramento. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele o fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. Aqui nós vamos ver aqui uma relação de etapas da viagem, um resumo, na verdade, né, dessa viagem toda. Então, o capítulo 33, do versículo 1 ao 49, vem todo o relato dessas etapas. Depois, nós vemos no 33, de 50 a 56, as normas para ocupação e distribuição, né? Quando vocês atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas com os seus olhos, em seus olhos, e os espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. E isso é perigosíssimo, que é quando você não escuta ao Senhor, não atende ao Senhor e acha que não, mas não tem problema. O Senhor mandou tirar. Não se aproxime do pecado, não se aproxime do que é errado, não se aproxime daquilo que o Senhor diz que é amaldiçoado e que não vale a pena para a sua vida. Aqui, o comportamento, os costumes, a cultura desse povo, ele era destrutivo para a relação com Deus. Deixa eu acelerar aqui que o tempo já está curto. 34, aqui Deus já mostra o tamanho da terra prometida que será. Então ele já diz as fronteiras, por onde passarão, até onde vai abranger a terra prometida para eles conquistarem. Porque tinham que conquistar, tinham que lutar. E depois no livro de Josué vai mostrar todas essas batalhas. As cidades dos levitas, né? Então coloquem, aqui se coloca, ordenem os israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deles também pastagem ao redor das cidades. E 6 cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. As cidades dos levitas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Ok? E para finalizar, a lei da herança das mulheres, o caso das filhas de Zelofeade, mais uma vez é posto aqui, explicado da sua herança, o que teria de direito, e finalmente termina
o capítulo 36, dizendo: são esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. E aí vai ser a Batalha de Jericó no livro de Josué. Rapidamente, vou mostrar para vocês, quando o povo sai eles moravam na terra de Gósen, aqui nessa região, na região de Pitom. Eles saem do Egito, do Grande Egito aqui, e vão caminhando. Eles poderiam ter feito esse caminho reto, mas não. Eles vão descendo, e descem, e vão para o Monte Sinai, aonde o Senhor fala com eles aqui, e daqui o Senhor caminha com o povo. Aí vem Cades e Barneia, aí vai, volta, desce, sobe de novo até chegar a Esbom, à margem de Jericó, para cruzar e conquistar Canaã. O caminho poderia ter sido esse. Não foi, porque o Senhor precisava trabalhar a vida das pessoas que estavam envolvidas. A falta de fé, a falta de preparação espiritual fez com que o povo andasse mais para ter uma experiência maior com Deus. Aqui eu trouxe algumas fotografias, né, para vocês compartilhando. Está em inglês, eu peço desculpa, né, mas aqui, por exemplo, é uma suposição de onde foi essa pedra das águas onde Moisés bateu e não falou, e de onde brotou, da fenda onde brotou as águas. Tá? Aqui foram encontrados algumas imagens desenhadas aqui da época. Vou deixar aqui, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e tentarem ler um pouco. Vai ser difícil, né, porque a imagem não ficou tão boa, mas vou colocar aqui. Isso aqui é interessante. Aqui foram encontradas, no fundo do Mar Vermelho, rodas das carruagens do faraó, onde acredita-se que todo um exército foi parar debaixo d'água, de uma hora para outra, inesperadamente, confirmando o evento da abertura do Mar Vermelho. Okay? Então aqui a cruzamento, onde acredita-se que foi a passagem, né, para o Mar Vermelho, né, e como que isso aconteceu. Bom, somente para encerrar, queria pegar aqui emprestado as palavras de Moody, que diz que Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Os pontos relevantes que devemos guardar na memória: a lei, que é a palavra do Senhor, o tabernáculo, que é a igreja, e finalmente a Páscoa, que é a redenção em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça desse estudo um alimento, um crescimento para todos nós, e que tenhamos uma vida santa, consagrada diante do Senhor. Deus os abençoe. Deixo aqui a bibliografia para vocês consultarem e tirarem também qualquer dúvida. E até a próxima aula. Muito obrigado.